Fala pessoal, tudo certo com vocês? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Luiz, sou especialista em futebol e tô aqui para trazer uma análise direta, inteligente e sem filtro sobre tudo o que acontece dentro de campo. Hoje a gente vai falar sobre o jogo de ontem entre Brasil e Croácia, uma partida que deixou muita coisa para ser discutida, principalmente quando o assunto é protagonismo na seleção. E já adianto, tem jogador novo pedindo passagem e mostrando que pode ser o nome desse time. Então já fica comigo até o final porque a análise de hoje está afiada. E claro, não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like, porque isso ajuda demais o conteúdo a chegar em mais pessoas. Bora lá? O jogo entre Brasil e Croácia foi muito mais do que um simples amistoso ou mais um compromisso no calendário. Ele escancarou, mais uma vez, um problema que vem se arrastando na seleção brasileira: a ausência de um protagonista claro dentro de campo. Em uma partida travada, de poucas ideias e muita marcação, ficou evidente que o Brasil ainda depende mais de expectativa do que de realidade. E, no meio desse cenário, surgiu um nome que começa a mudar essa narrativa: Endrick. Desde o momento em que entrou em campo, Endrick demonstrou algo que vai além da técnica. Foi postura, foi atitude, foi personalidade. Ele não jogou como um jovem tentando se adaptar ao nível da seleção principal. Ele jogou como alguém que entende o peso da camisa e quer assumir responsabilidade. Em um time que muitas vezes parece hesitante, essa confiança chama a atenção imediatamente. A Croácia, como já é característica, apresentou um jogo extremamente organizado, compacto e disciplinado. Não deu espaços, controlou o ritmo e soube exatamente como neutralizar as principais peças do Brasil. E é justamente nesse tipo de jogo que grandes jogadores aparecem, não quando tudo está fácil, mas quando o cenário exige algo diferente. E foi nesse contexto que Endrick começou a se destacar. Mesmo com pouca criação coletiva ao seu redor, ele buscou alternativas o tempo todo. Se movimentou, pressionou, tentou jogadas individuais e, principalmente, mostrou vontade de ser decisivo. Não ficou esperando o jogo acontecer, tentou interferir nele. Enquanto isso, o restante do time parecia preso a um padrão previsível. A bola circulava, mas sem profundidade, sem agressividade, sem aquele senso de urgência que jogos internacionais exigem. Era um Brasil que tinha posse, mas não tinha controle real da partida. É inevitável, nesse ponto, falar de Vinícius Júnior. Ele teve sim um lance de qualidade, uma jogada que empolgou e mostrou o talento que todos conhecem. Mas aqui entra a análise crítica. Um único momento não sustenta uma atuação de protagonismo. Para um jogador que já é tratado como referência da seleção, espera-se muito mais do que lampejos. Espera-se constância, impacto contínuo e, principalmente, capacidade de assumir o jogo quando ele está travado. E isso, ontem, não aconteceu. E é exatamente nesse contraste que Endrick cresce dentro da partida. Porque enquanto alguns nomes ainda oscilam entre expectativa e entrega, ele demonstra uma evolução clara em termos de mentalidade. Ele participa mais, se impõe mais e, aos poucos, começa a influenciar o jogo de forma mais consistente. O mais interessante é que não se trata apenas de talento bruto, mas de comportamento competitivo. Endrick joga com intensidade, com vontade de decidir, com aquela energia que muitas vezes contagia o time, algo que o Brasil claramente precisava naquele momento. O que vimos nesse jogo foi talvez o início de uma mudança de hierarquia dentro da seleção, não baseada em nome, marketing ou histórico recente, mas sim em desempenho e atitude dentro de campo. E se essa lógica prevalecer, Endrick não só ganha espaço, ele se torna o principal candidato a protagonista desse novo ciclo. Quando a gente aprofunda a análise da partida, fica ainda mais claro que o problema do Brasil não é apenas técnico, mas também comportamental. Em vários momentos, o time pareceu confortável demais em um jogo que claramente pedia mais intensidade, mais imposição e mais personalidade. A seleção trocava passes, rodava a bola de um lado para o outro, mas sem objetividade real. Faltava infiltração, faltava ruptura, faltava alguém que quebrasse a linha da previsibilidade. E, mais uma vez, foi Endrick quem tentou assumir esse papel.
Mesmo sem receber em condições ideais, ele brigou por espaço, tentou criar situações improváveis e mostrou uma disposição que destoava do restante do time. Esse tipo de comportamento não aparece em estatísticas simples, mas faz toda a diferença no andamento do jogo. Já a Croácia fez exatamente o que se espera de uma equipe experiente, controlou o ritmo emocional da partida, soube esfriar o jogo quando necessário e acelerou nos momentos certos, sempre aproveitando a falta de agressividade do Brasil. E quando você enfrenta um adversário assim, não basta talento, é preciso atitude constante. Não dá para depender de um lance isolado, de uma jogada pontual. O futebol de alto nível exige repetição de impacto, exige presença contínua. Voltando ao Vinícius Júnior, fica a sensação de que ele ainda não conseguiu traduzir, na seleção, o mesmo nível de protagonismo que apresenta em clubes. O potencial está lá, ninguém discute isso, mas o rendimento ainda oscila mais do que deveria. E enquanto essa oscilação acontece, Endrick vai ocupando espaço de forma natural. Não por hype, não por pressão externa, mas por entrega dentro de campo. Ele participa mais, se expõe mais e, principalmente, assume riscos. Existe uma diferença clara entre jogadores que esperam o jogo e jogadores que tentam moldar o jogo. E ontem, Endrick esteve muito mais próximo da segunda opção. Isso, por si só, já muda a forma como ele passa a ser enxergado dentro do grupo. O Brasil precisa urgentemente redefinir suas prioridades dentro de campo. Menos dependência de nomes consolidados e mais valorização de quem realmente entrega em momentos difíceis. Porque no futebol atual, reputação não ganha jogo, desempenho ganha. No fim das contas, o confronto contra a Croácia deixa um alerta importante e, ao mesmo tempo, uma esperança. O alerta de que a seleção ainda está aquém do que pode produzir e a esperança de que um novo protagonista esteja surgindo. E, pelo que vimos ontem, esse protagonismo tem tudo para ser assumido por Endrick.